Essa é uma história real e estou meio obcecado com o que aconteceu lá fora. Tentarei ser o mais breve possível, sem deixar de fora detalhes importantes. Cresci nas profundezas das montanhas do condado de Shoshone, a 1 hora de um supermercado. A natureza selvagem é minha paz e meu lar. Mas esses bosques são malignos e eu nunca deveria ter vindo para Washington. O tio de minha esposa, João, comprou algumas terras ao norte de Spokane, Washington, com um amigo da família, Caio. Eles a adquiriram com um desconto significativo porque uma fundição de alumínio nas proximidades havia poluído o solo e era impossível usar a água sob o solo. Eles haviam criado 2 lotes e cada um tinha um trailer para morar. João estava ficando cada vez mais paranoico e dizia que as pessoas o estavam perseguindo e observando nas árvores. Cerca de 3 meses depois de morar no local, um homem que vagava pela floresta interagiu com João e acabou atacando-o e quebrando sua mandíbula. Ao ser preso, o homem disse que estava dominado pelo desejo de ver se conseguiria matá-lo com um único soco. 2 meses depois, João foi assassinado enquanto dormia no sofá de seu trailer. Caio o encontrou e imediatamente correu para o mais longe possível até parar para chamar a polícia. Havia provas suficientes de quem havia cometido o crime e eles rapidamente pegaram o assassino, que era um rapaz de 19 anos que disse que simplesmente queria sua bicicleta. Ele o espancou até a morte com uma ferramenta elétrica que estava no chão nas proximidades, esmagando completamente seus miolos. Caio estava sempre apavorado por estar lá sozinho. Ele havia se mudado para a casa de um membro da família, até que 8 meses depois, não tinha mais onde ficar e teve que voltar. Com medo constante, ele finalmente convenceu minha esposa grávida e eu a irmos morar com ele. Havia pelo menos 250 corvos cobrindo a estrada de terra até a propriedade. Não dormi nada na primeira noite. Fiquei olhando para a floresta procurando a causa de meu medo intenso. A energia desse lugar era muito incômoda e presumi que fosse simplesmente o fato de o tio João ter sido morto aqui. Até mesmo os dias eram assustadores. Nunca houve um momento em que eu não me sentisse observado aqui. Minha esposa e eu sempre tivemos a sensação de medo, especialmente depois de escurecer. As coisas meio que se normalizaram por um tempo, até que um dia Caio começou a vomitar e a se sentir muito tonto o tempo todo. Eu o levei ao hospital e disseram que ele estava bem, provavelmente gripado. Nesse momento, era o aniversário do assassinato de João. 3 dias após a data da morte de João, Caio saiu correndo de seu trailer gritando: "Não consigo respirar!", acordando minha esposa e eu, e saímos correndo para ver o que estava acontecendo. Caio tinha entrado em seu carro e bateu em uma árvore próxima. Corri e espiei pela janela para ver o medo mais intenso e mais primitivo que já vi nos olhos de alguém. Ele estava ofegante e segurando o peito. Momentos depois expirou pela última vez e estava morto. Nós o socorremos por 30 minutos até a chegada dos paramédicos. No dia 10 de julho, 1 ano e 3 dias depois de me mudar para lá com João, os 2 estavam mortos. Agora somos apenas eu e a esposa sozinhos na propriedade. A todo momento vivíamos com medo e sem entender o que havia acontecido aqui. Não sei por que não fomos embora imediatamente. Um dia, saí para pegar água fresca de um tambor que guardávamos para a água e senti o pior cheiro que já havia sentido. O recipiente de água tinha uma abertura de 1 polegada no topo e dentro da água havia pedaços de esquilos, como espinhos e cabeças. Eles não caíram. Algo os rasgou antes de colocá-los dentro. As noites estavam ficando cada vez piores. Eu nunca via nada além de sombras que bagunçavam meus olhos e quase sempre estava cheio de inquietação e medo intenso. O medo na floresta, mesmo à noite, é algo novo para mim. Todos nós ficamos um pouco assustados no meio do mato, na mais pura escuridão, mas em comparação com a minha casa, essa não era nem mesmo uma região selvagem. O estalar dos galhos e o ranger das agulhas de pinheiro sob os pés me assombravam todas as noites. As corujas que gritavam adoravam entrar em cena bem no auge da ansiedade. Minhas noites eram passadas olhando para os pinheiros, observando, sempre à espera de qualquer mal que se apresentasse. Eu sabia que ele estava lá fora e queria que eu soubesse disso também. Certa noite, minha esposa e eu voltamos para casa com a pior sensação que já tive. Cada segundo dirigindo pela longa estrada de terra aumentava minha ansiedade 10 vezes mais. Algo ruim estava por vir, e era evidente. A neblina espessa encobria os pinheiros. Se não fosse pelo brilho da lua cheia,
tudo estaria escuro como breu. Tudo parecia diferente, embora estivesse exatamente onde havíamos deixado, nada parecia estar no lugar. Olhando ao redor, de repente, vi um gato de pelo comprido laranja sentado em um toco. Os olhos desse gato eram tão intensos, ardentes, quase brilhantes, mas não exatamente. Aquele gato, em minha mente, era a personificação do mal puro. Eu via escuridão em sua alma. Começamos a ouvir galhos estalando, folhas de pinheiro triturando, aparentemente de todas as direções, o mato balançando para frente e para trás, indicando claramente que algo estava correndo dentro dele. Eu ainda estava olhando para esse gato, quase congelado de medo. De repente, uma voz ecoa por toda a floresta. Olá? Tem alguém aqui fora? Pensei que fosse uma garotinha, mas algo estava errado. Meu olhar finalmente se separa do gato e meus olhos se voltam para a estrada. Minha esposa grita de volta. Alô, você está bem? Qualquer um. A voz havia mudado. Socorro, me ajude. Era a mesma pessoa ou coisa gritando, mas como se estivesse tentando disfarçar a voz. Gritamos de volta várias vezes sem resposta. Alguém me ajude! A voz de mulher mais intensa, estridente e maligna, penetrou profundamente em meu corpo. Eu estava cheio de um medo mais intenso do que jamais poderia descrever, mas minha esposa foi tomada pela necessidade de encontrar essa pessoa e começou a entrar na floresta sem dizer uma palavra. Eu a agarrei pelo braço e lhe disse que algo não estava certo. Por que ela não nos responde? Ela tenta se soltar de mim para ir embora sozinha. Digo a ela para entrar na caminhonete e pego os holofotes, pois não vamos a pé. Abaixamos as janelas e acendemos minhas luzes intensamente brilhantes por toda a floresta. Descemos lentamente a estrada, gritando para trás. À medida que avançamos na estrada, a voz grita: "Por favor, ninguém vai ajudar, diabos!" É difícil identificar sons na floresta, mas esse estava muito próximo. Pisei no freio e parei imediatamente. Acendemos as luzes e gritamos de volta procurando. Não há sinal de ninguém quando, de repente, a voz explode na cabine do veículo como se estivesse do lado de fora da minha janela. Me ajude! Alguém, por favor, me ajude! Deixando meus ouvidos doendo e zumbindo. Pisei no acelerador e não olhei para trás. Liguei para a polícia quando cheguei à rodovia e depois eles disseram que não havia ninguém por perto. Peguei nossas coisas no dia seguinte e minha esposa deu à luz no dia seguinte. Nunca mais ficamos lá depois que o bebê nasceu. O que diabos poderia fazer essas coisas? Nunca acreditei em coisas paranormais antes, mas não sei o que mais aconteceu. Todos nós tínhamos feito exames de sangue enquanto morávamos lá e não havia níveis de metais tóxicos em nenhum dos relatórios de autópsia. Por mais simples que pareça, ninguém teve nenhum tipo de envenenamento. Meu irmão é 2 anos mais velho e provavelmente já passamos 10.000 horas e mais algumas na floresta juntos. Seja construindo fortes, pistas de bicicletas de montanha ou caçando. Viajamos pelos Estados Unidos explorando cavernas, canyons, mergulhando em penhascos, praticando mountain bike, acampando, caçando veados mula, javalis, etc. Desde 2016, quando temos tempo livre. Sinto que é importante acrescentar isso porque, na verdade, não há nada que eu não faria ou temeria quando o tenho ao meu lado. Mas desta vez foi diferente, e nós dois sentimos isso. Já tivemos nosso número razoável de aventuras e histórias para contar de todos os tipos, mas essa foi como uma mancha persistente em minha memória. Nós dois tínhamos 20 e poucos anos, estávamos em 2019, e essa era provavelmente minha 5ª vez caçando na área, e a primeira em que levei meu irmão comigo. É uma grande área florestal de terras públicas que tem algumas estradas municipais, que são basicamente 2 trilhas que se estendem por quilômetros ao longo da área. Fizemos a viagem em minha caminhonete com nossas barracas. 3 no total, uma para cada um de nós e outra para nos trocarmos e guardarmos nossos equipamentos. Sem me prolongar muito, montamos o acampamento a alguns quilômetros da caminhonete, que dirigimos por vários quilômetros pelas trilhas. Basicamente, no meio do nada, a estrada principal mais próxima fica a cerca de 8 a 10 quilômetros de distância. Chegamos tarde da noite, montamos o acampamento e dormimos rapidamente depois de uma longa viagem. Passamos o dia seguinte explorando, rastreando, e depois voltamos ao acampamento para passar a noite. Cozinhamos e comemos, tomamos algumas cervejas e fizemos besteira. A noite ainda era cedo.
mas tivemos um longo dia e decidimos passar a noite. Até aquele momento, tudo estava normal. De repente, acordei com algo batendo em minha barraca e ouvi a voz do meu irmão chamar meu nome. Eu sabia que havia algo errado. Chamei-o de volta e ele imediatamente abriu o zíper da minha barraca e entrou. Percebi que ele estava perturbado quando fui perguntar o que havia de errado e ele imediatamente agarrou meu ombro e me mandou calar a boca. O sol ainda não havia nascido, então acho que era por volta das 4:30 da manhã. Sentamos em minha barraca e o que ouvimos ainda me confunde até hoje. Só posso explicar como sons de baleia, diferentes tons de ruído extremamente alto que eu podia sentir em todo o meu corpo. Eles iam e vinham, mas havia apenas alguns segundos de silêncio entre os sons. Os sons variavam de guinchos agudos, e tudo o mais até sons muito baixos, com reverberação literalmente de tremer o chão. Infelizmente, não pensei em pegar meu celular ou gravar nada do que estava acontecendo, porque o que eu estava ouvindo não parecia real. E no momento, fiquei impressionado. O som continuou até o início da luz do dia. Acredito que tenha sido cerca de 1 hora, mas não tenho certeza. Nenhum de nós falou, e naquele momento, parecia que eu podia sentir a energia ao meu redor, quase como se meu corpo estivesse coberto por um ruído branco, se é que isso faz algum sentido. Poucos minutos depois que o som parou, começou a chover e aconteceu uma das tempestades mais loucas enquanto eu estava acampando. A previsão do tempo não previa nem contabilizava nenhuma chuva nos dias em que estaríamos lá antes de fazer a viagem. Todas as estacas da barraca em que estavam nossos equipamentos foram completamente arrancadas do chão, e as 2 barracas também tiveram várias estacas arrancadas. Essas coisas foram cravadas no chão com um machado, e seria necessária uma força insana para desenterrar até mesmo uma única. Meu irmão não quer nem falar sobre isso, dizendo que era apenas um maquinário sendo arrastado. Mas na época nós dois compartilhamos o mesmo sentimento de medo e pavor. Parece estranho que ainda estivesse no meio da noite e estivéssemos tão distantes de qualquer comunidade, indústria próxima, para ouvir e vivenciar essa ocorrência. Fui acampar com minha namorada há cerca de 4 anos nas montanhas a leste de onde moramos. Nós dois somos um pouco hippies, então levamos alguns brinquedos, sacos de malabarismo, diabolô, poi, etc. E achamos que seria divertido trazer nossas recém-adquiridas tigelas de canto de latão. Temos 3 tamanhos diferentes que produzem tons diferentes, sendo que a tigela verde, de tamanho médio, é a nossa favorita, tanto pela aparência quanto pelo tom. Se você já tocou uma tigela de canto antes, sabe que elas não produzem o tom sozinhas e que pode ser necessário um pouco de esforço para que o tom saia de forma limpa e clara. Na minha opinião, essa é a graça das tigelas, extrair o som delas. Isso acrescenta um pouco da habilidade necessária e torna as tigelas de canto um instrumento com um pouco de exclusividade. Na segunda noite lá fora, depois de me deitar para dormir, acordei de repente e ouvi a tigela verde cantando inconfundivelmente. Minha namorada estava na barraca comigo, então definitivamente não era ela. Mais uma vez, elas não cantam sozinhas, precisam ser tocadas. Então é claro que nós dois ficamos surpresos, perplexos e, reconhecidamente, assustados com o fato de que essa tigela estava cantando, aparentemente por conta própria. Ela me cutucou para ver se eu estava vivenciando a mesma coisa que ela. Olhou para mim com os olhos arregalados e disse: "Você também está ouvindo isso?" Assenti com a cabeça, com medo de que minha fala fizesse com que a tigela parasse. Depois de olharmos fixamente para cada um deles pelo que pareceu uma eternidade, na verdade, foram cerca de 3 ou 4 minutos. Resolvemos silenciosamente ir até a aba do zíper da barraca e abri-la apenas o suficiente para ver o que estava tocando nossa tigela. No entanto, assim que começamos a nos mover, a tigela parou. E não apenas como se alguém tivesse parado de jogar e ido embora. Não, ele parou totalmente. A tigela ficou muda. Nenhum tom de ressonância. Era como se alguém tivesse agarrado a borda da tigela, como se fosse um prato em uma bateria, e o silenciasse instantaneamente. Após o silêncio, saímos correndo da tenda na esperança de que talvez pudéssemos ver ou ouvir o que quer que fosse que decidiu passar por ali e brincar com nossa tigela de canto. Mas, infelizmente, não havia nada lá. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nenhuma indicação de que algo tivesse estado perto da tigela.
Ainda não conseguimos explicar o que aconteceu naquela noite, e essa é uma daquelas histórias que até hoje me causa arrepios na espinha e me deixa com os cabelos em pé. O que quer que estivesse tocando nossa tigela naquela noite não parecia hostil ou zangado, talvez curioso e brincalhão, mas definitivamente não queria que soubéssemos o que era.